o nosso tema tem sido a nossa fé. E é impressionante, onde você abre a Bíblia, você pega capítulos inteiros que, variações do que significa da nossa fé, do que nós cremos, de quem nós somos, da fé evangélica, defender. Então, a nós nos foi dado algo precioso, precioso demais. E existem realidades onde nós precisamos ir reparando, ajustando, posicionando algo que, como nós temos visto, não iniciou em nós, Deus nos deu isso. É a fé de Deus. Fé vem quando Deus fala conosco. Então, uma das coisas que eu creio que Deus tem batido nessa tecla conosco, quanto mais aberto você for e o teu coração estiver rendido, mais humilde, lembra? Mais rendido, humilde diante de Deus, mais Ele tem acesso ao teu coração. E quando Ele fala conosco, na presença dEle, seu Espírito move conosco, algo acontece dentro de nós. É como se você está lidando com uma situação impossível. E você está rodeado de tudo que é problema, mas tem algo dentro de você que diz, que não desiste, que você diz, tem algo dentro de mim que me faz continuar crendo. Eu sei em quem eu creio. Amém? E você segue nessa jornada. Então, a nossa fé, uma das coisas que nós vamos experimentar, e eu mencionei nesses últimos dias, a nossa fé vai ser provada. Amém? Nós vamos ter testes. Amém? A pregação vai ser testada. Amém? Porque só a palavra de Deus produz fé no coração. Se você está usando o púlpito para pregar qualquer coisa que não é algo que Deus está falando, você não está gerando fé no coração das pessoas. Você pode estar induzindo as pessoas para outro caminho. Amém? Deus está observando o que está acontecendo na igreja. A igreja é dele. Amém? É como se ele tivesse com... O Espírito Santo está com um lápis aquele na orelha, tomando nota do que está acontecendo na igreja. Está observando. Amém. Então, 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, graças a Deus, nos regenerou. Amém. Por causa da muita misericórdia de Deus, Ele nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Você percebe? Tem algo reservado. A nossa salvação ali, Ele iniciou algo em nós. Amém. Glorioso. É uma viva esperança, algo vivo no nosso coração que está, amém, que espera algo, a consumação de algo, amém, que está diante de nós. Versículo 5, para vós outros, amém, reservada nos céus, para vós outros que são guardados pelo poder de Deus. Amém. Nós precisamos do poder de Deus, da graça de Deus diariamente, que vai guardar você, que vai proteger você, que vai manter você na linha, mediante a fé para a salvação. Então, o poder de Deus está disponível a você, e a fé em Deus para a salvação, preparada a revelar-se nos últimos dias. Amém? Então, tem algo diante de nós ainda a ser revelado. E, meu irmão, nós estamos indo para esse lugar. Eu estou indo para o céu. Amém? Mas é algo, a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, ele diz, isso é motivo da nossa exultação. Isso que está reservado para nós, essa esperança, isso é o que nos alegra. E aí ele diz assim, muito embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, ele dizendo, o que nos motiva, o que nos alegra, o que faz você, amém, pular de alegria, é isso que Deus fez por você e está diante de nós. Agora, se você tiver que passar por uma situação, e é interessante a linguagem que ele fala, por breve tempo, se necessário, amém, se for o caso, passar por várias provações, olha o que ele diz,
para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Amém? Tem coisas que nós vamos passar, porque ele vai refinando. Amém? Quantos quilates tem a tua fé? O ouro vai refinando a tua fé. Muito mais precioso do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé que foi entregue a nós é mais precioso do que todo o ouro desse mundo. Amém. É algo que nós ganhamos, que nos leva para a eternidade com Deus, que o ouro nenhum compra. Amém. É isso que ele está dizendo. Amém. Toda a riqueza desse mundo não te dá acesso a isso. Mas esse presente, essa fé em Deus. Por isso que o que você faz? Você refina a tua fé, você investe na tua fé. Amém? O que é melhor, irmão? Amém? E aí você começa a tomar a decisão. O que é melhor? E aí ele diz, na revelação de Jesus Cristo, ele diz, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, olha só, nós estamos crendo nele, sem ver, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Tem uma alegria da salvação, amém, que Deus, amém, eu creio que essa realidade de quem nós somos, do que Cristo fez, essa é a força que nos faz viver, amém. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Eu estou indo para o céu. Amém. E olha o que ele diz, obtendo o fim da vossa fé, o objetivo desta fé, a salvação da vossa alma. Então, essa fé que você está investindo, reparando, cuidando, defendendo, e Paulo diz, eu guardei a fé, é essa fé que você protege, que vai levar até o fim, o objetivo final. Amém. Essa fé vai te levar para a salvação da tua alma. Amém. Investe na tua fé. Amém. Nutre a tua fé. Defende a tua fé. E foi a respeito dessa salvação. Então, ele está conectando essa nossa fé com a salvação e a salvação que está diante de nós. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca dessa graça que estava destinada a você. Então, olha a história essa. Amém. Pedro, olha quem era Pedro. O que o Pedro fez. E olha a carta que ele está escrevendo. Olha a riqueza que ele está escrevendo. Ele está dizendo, falando dessa gloriosa esperança, dessa fé. Amém, e que ele diz, se vocês precisarem passar por provação e teste, amém. Isso é pouco comparado com o que Deus tem reservado. Amém. Levanta os olhos e defende a tua fé. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Amém. Alguém na eternidade, nos planos gloriosos de Deus, pessoas ungidas pelo Espírito, pregaram o Evangelho para você. Amém. Não tem preço a pregação do Evangelho. Amém. É uma das coisas mais importantes nessa hora, que o Evangelho de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. E a pregação do Evangelho traz libertação. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Amém. E aí ele segue dizendo, por isso, por causa disso, cingindo o vosso entendimento, ele está dizendo, amém, acorda, amém, amém, te concentra, usa a tua inteligência, sejam sóbrios e esperais inteiramente, amém, foca nessa prioridade número 1, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Fortifica-te na graça que está em Cristo, investe na tua caminhada com Ele, investe em conhecer a Ele. Isso está sendo, a revelação está sendo trazida, essa graça está sendo trazida para nós e nós estamos investindo nessa realidade. E como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus pelo que Jesus fez por nós. Amém? Até morrer, eu vou proclamar. Amém? Você carrega a mensagem da cruz e o que Deus faz. Amém? Essa é a nossa fé. Nós carregamos essa realidade. Amém? Essa é a nossa vida. A nossa vida é ser alcançado pelo amor de Deus, crer nele e carregar até o final da nossa jornada a nossa fé nele. Amém? Crescente, amando cada vez mais o Senhor Jesus e sendo capaz de não nos contaminarmos com esse mundo. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Amém? Através de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus, a nossa fé em Deus. O qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Amém? Está carregado de fé, amém, e esperança. A nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus. Versículo 22, para a gente complementar o capítulo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, é uma fé que ouve a pregação do Evangelho, mas começa a viver a pregação do Evangelho. Tendo visto o amor fraternal, não fingimos, amai-vos de coração uns aos outros, como outros ardentemente, pois fosse regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela gerou algo em nós. Amém? É uma semente poderosa que foi plantada em nós, e nós somos regenerados, nós somos recriados, nós nascemos de novo. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E aí ele diz, essa é a palavra que vos foi evangelizada, essa é a pregação do Evangelho. E essa é a palavra que gera, é o poder de Deus para salvar. Amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que acontece, você percebe toda essa história e nos chama, é como se Pedro está chamando, olhando tudo o que está acontecendo e posicionando, assim, cingi-vos do teu entendimento. É como se você chega à sobriedade e diz, e toma uma decisão. Amém. Nós precisamos tomar uma decisão na vida. Eu sigo a Cristo. Amém. Nós precisamos tomar uma decisão. O que é essa decisão? Essa decisão, ela comporta... como se chama? Josué apresentou as propostas para o povo. Vocês estão aí, né? Querem servir os deuses, tem os deuses. Mas você não pode servir os dois. Você tem que escolher hoje a quem se vai. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu sigo esse livro. Amém. Essa é a minha decisão. Amém. E nós temos sido, amém, desafiados de tantas formas e maneiras, amém, com tanta ciência, teologia e interpretação, e eu sinto, eu acho, nós somos, amém, é a época de todo mundo sabe, todo mundo ministra, todo mundo interpreta, todo mundo, amém. E eu às vezes tenho a curiosidade de ouvir certas coisas só para me entreter. Amém. Amém. Só para me entreter. O que a pessoa fala sobre certos assuntos, eu falei assim, aí teve uma que dizia assim, não, eu fui até, amém, era 3 minutos, eu falei 1 minuto, amém, não aguentei, amém. Amém.
Mas por que a pessoa não simplesmente decide, eu vou seguir a Cristo? E se Ele disse, faz o que está escrito. Amém? Te ocupa, e é isso que a palavra de Deus nos chama, te ocupa em sentar aos pés de Cristo. Então, nós estamos vivendo tempos onde a nossa fé está sendo testada. Assim. A Bíblia fala de José, que a fé dele foi testada no Egito. Mas Deus deu uma palavra para ele. Ele diz, até que ele tivesse sido provado e a palavra de Deus testasse o José. Amém? Ele está sendo testado. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou observando, tu vai crer em mim até o fim? Amém? Apesar da pressão? Amém? Porque o que é que nós vemos quando Jesus diz, a palavra de Deus, uma das primeiras parábolas que ele dizia é o que explica tudo. Ele diz, o reino de Deus é comparado a um semeador que semeia a palavra do reino. Então, ele diz assim, a palavra do reino está sendo semeada. Okay? Então, quando Deus visita José e fala do que ele tem planejado para ele, a palavra do reino está sendo pregada. Okay? Quando Deus visita Moisés na sarça, a palavra do reino está sendo... Amém? Os planos de Deus estão sendo apresentados. Amém? Quando Deus visita Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Amém. A palavra de Deus está chegando a nós, e ela vai ser testada. Ele diz, eu vou te abençoar, eu vou abençoar as nações, e vou fazer pá. O que vai acontecer no meio do caminho? Abraão creu. E aí no meio do caminho Deus diz, o teu galardão é sobremodo grande. O teu galardão é sobremodo grande. Eu falei, como que o meu galardão é sobremodo grande? Eu não tenho herdeiro. Eu falei, não tem problema. A herança que tu tens vai nascer de ti, do teu filho, amém, do teu ventre. Amém. Ele estava falando assim, eu só tenho o Eliezer, que é meu servo. Não, vai vir de ti. Eu falei, vem para fora e olha para o céu. Abraão, tu vai ter um filho, Abraão. Amém? Abraão, tu vais ter um filho. Cabe a nós crer. Amém. Você precisa tomar uma decisão. Abraão creu. E quando você fala Abraão creu, ele tomou uma decisão. Deus falou, está falado. Amém. Ele creu. E a Bíblia diz que Abraão creu, sendo velho, tudo. Amém. Ele não tinha condições, ele creu em Deus. E aí quando o anjo aparece e diz assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho, e Sara riu. Amém. Sara riu. Amém. Não, porque Zacarias não acreditou, ficou mudo. Qual é o teste? É quando você está lidando com situações impossíveis. Meus irmãos, está diante de nós situações impossíveis. Amém? Não foge da... Amém? Situações impossíveis. O mundo que está diante de nós, as tarefas que estão de nós, a salvação da nossa casa, amém? A mudança, o que for que está... São situações impossíveis. E Deus está olhando, eu vou achar alguém que vai crer em mim? Amém. Nós não podemos diminuir o tamanho da tarefa que está diante de nós. Amém. Assim como para Abraão. Vai ter um filho, sendo velho. Amém. E Sara riu. Amém. E daqui a 1 ano, amém, eu vou te visitar como uma criança. E meus irmãos, nós precisamos estar ouvindo. Deus está falando, está movendo, e Ele está esperando de nós. Amém. Ele vai encontrar um coração que diz assim, eu creio. Toma uma decisão, meu irmão. E essa, para mim, eu acho que é um dos subprodutos da nossa caminhada junto, nesses 2 meses que nós estamos diante de Deus, amém, onde Deus está falando conosco, amém, de um lado, de outro, de cima, de baixo, onde nós estamos orando uns pelos outros, onde nós estamos num certo curso intensivo, vai chegar uma hora que você diz assim, eu creio, amém, e eu não volto mais, amém. Você põe a mão no arado e diz assim, e Jesus volta e meia, ele tinha, amém, quem põe a mão no arado e não volta, amém, e não. O reino de Deus, assim, você crê. Então, o que significa o teste da palavra? Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Então,
nesses tempos que nós estamos vendo. Amém? Muitas pessoas estão dizendo, Jesus disse que ia voltar, mas olha como é que está acontecendo, não dá nada, as pessoas estão puxando assim. Não, soberba não dá problema nenhum. Você pode, se agarrar com dinheiro, com mamão e não vai dar nada. Amém? As pessoas estão buscando as glórias desse mundo mais do que o reino de Deus e achando que não vai dar nada. Meu irmão, não, nós estamos sendo testados. Amém? E Deus está olhando. Deus está observando como nós lidamos com as coisas. Deus está observando. Amém? Deus está observando a igreja. E o que Deus quer, meu irmão, é olhar lá do alto e dizer assim, eu vou achar alguém fiel, alguém que passou pelo teste e decidiu, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Amém. Nós precisamos ser daqueles que diante de tudo que nós já ouvimos, já vimos e já experimentamos e já olhando para a nossa vida e dizer assim, Deus, eu vou ser aquele que vai crer. Amém. Se ninguém acreditar, eu me lembro, eu cresci assim. Eu cresci com esse desafio. Se ninguém for achado fiel, seja fiel até o fim. Eu cresci, quando era criança, ouvindo isso. Amém. Se ninguém... algo entrou no meu coração. Amém. Não é que você vai ser o último a apagar a luz, porque a luz não vai ser apagada. Amém. Essa luz vai brilhar e mais. Amém. A luz do Evangelho. Amém? Então, são decisões que você faz na vida, porque hoje em dia, nós estamos sendo pessoas assim, se alguma coisa não sai do jeito que eu quero, a gente já fica todo nervosinho. Pois é, né? Onde está Deus? Né? Amém. Nós somos muito fracos. Qualquer coisa, amém. As pessoas estão hiper ofendidas. Amém. Mas Deus, como assim? Deus está testando, Deus está olhando e o procurando. Meu irmão, esse tempo, Deus está olhando corações que Ele possa confiar os seus segredos e o que Ele vai fazer daqui para frente. Deus está olhando. Deus está olhando. Se Ele pode confiar em você, é como se o Espírito Santo está observando e Ele bater no teu ombro e diz assim, eu tenho uma missão para ti. Amém? Isso é que Ele está fazendo. Alguém que não vai trair a Ele, como Judas. Por dinheiro, por fama, por poder. Amém. Deus bateu no ombro de Samuel e disse, Samuel, até quando tu vai chorar pelo Saul? Pega um azeite, vai à casa de Jessé, que eu me provi de um rei. Amém. Deus vai fazer esse tipo de coisa. Até quando tu vai... Amém. Eu tenho um plano, Deus tem um plano a fazer. E Deus está esperando. Ok? Amém. Já chorou bastante? Amém. A gente está pegado com 500 mil coisas, achando que nós somos mais amorosos e compassivos do que Deus. Amém. Deus tem um plano, Ele ama as pessoas, e é em obedecer a voz dEle que as pessoas vão ser salvas e transformadas. Amém? Ele é o Senhor. Então, é como se Davi, se a gente sabe o que aconteceu com Davi, eu me provi de um rei, vai na casa de José, é como se Deus tivesse... Eu estava observando a vida de Davi. É isso. Eu estava observando esse Davi rejeitado lá no canto. Amém? Deus está tomando nota das nossas escolhas, nossas prioridades, onde nós estamos. Amém? O que nos atrai. Nós buscamos a Deus quando é conveniente, amém. A gente é daquelas pessoas que quando todo mundo vai, eu vou também. Amém. Deus está olhando tudo. Tudo Ele está olhando. Então, Deus sabe, e meus irmãos, e é interessante que Deus está olhando. Ele é o Senhor da igreja, Ele está olhando, observando exatamente o que está acontecendo hoje.
Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Às vezes a gente acha que a gente está no controle das coisas. Não, Deus continua no controle. Ele está olhando o que está acontecendo na igreja. Amém. Ele está testando líderes, testando a igreja. E uma das coisas tremendas, amém, e não é uma questão de dizer assim, se você se acha melhor que o outro, não. Eu comecei nosso tempo junto, dizer assim, nós precisamos, amém, andar mais com esse coração humilde nessa hora, amém. É a graça de Deus que vai nos conduzir em vitória para o resto da nossa vida. Nós dependemos, é o poder de Deus que vai nos guardar nessa época, amém. E a nossa fé no poder de Deus, amém, nós estamos 100% dependentes de Deus, amém. Então esse é um tempo, meu irmão, de nós sermos, amém, fortes. Tipo, você precisa ser, amém, decisivo, resoluto, você precisa tomar uma decisão, amém. Porque, amém, existe muito teste que vai acontecer diante de nós, e a Bíblia fala, amém, que ele vai encontrar fé na terra. Amém. Com certeza, muitas pessoas vão se desviar da fé, e já estão desviadas da fé. Amém. As pessoas só não sabem, mas a atitude deles, amém. O amor deles pelo reino de Deus, hoje, é inferior a um período na vida deles. Se antes, em algum momento da vida das pessoas, eles tinham um amor por Deus, pelo reino de Deus, pela igreja, tinham uma apreciação, um temor, e hoje isso aí diminuiu, as pessoas estão desviadas, amém. Deus precisa mover nessa hora, amém. E não é com tapinha nas costas que nós vamos ver transformação e o reino de Deus se movendo e alcançando as pessoas. Então, no início eu estava falando, uma das coisas preciosas da nossa confissão de fé, mas nós precisamos restaurar a apreciação e a realidade e a nossa convicção. Eu estou indo para o céu, meu irmão. Amém? Diante de grandes testes, e meu irmão, nós estamos vendo ao nosso redor as pessoas, amém, esfriando na sua fé, as pessoas, amém, apegadas a outras coisas, amém. Amém. O brilho no coração das pessoas está em outro lugar, não está em Deus, nem no reino de Deus. Eles estão, amém. Por alguma razão, tem outras coisas que atraem mais o coração, amém. E aí, que eu quero dizer, num período onde nós vamos ver muito disso acontecer, de testes e as pessoas se desviando e as pessoas, amém, ofendidas, eu estou indo para o céu, amém. Eu tomei a minha decisão. Então, a palavra de Deus, quando ela é plantada no coração, ela produz 4. Amém? É uma coisa séria isso. Amém? Olha para a tua vida, como você lida com as coisas de Deus. E esse é um tempo de nos arrependermos, estar diante de Deus e Deus diz, som no meu coração, Deus. Amém. Não assume nada. Amém. Deixa o Espírito Santo de Deus operar no teu coração. E tem que haver do nosso coração, amém, é uma certeza de fé. E é uma das coisas que Deus vai restaurar, essa convicção. Eu estou indo para o céu, amém, a convicção da salvação, amém, em Cristo. Então, mas Jesus quando pregou, quando ele ensinou essa parábola, ele estava dizendo que 4 tipos de terreno. É impressionante, a pregação do Evangelho é feita e as pessoas estão com a cabeça em outro lugar, o indivíduo vai lá e rouba a semente, amém. Ela esqueceu, já estão envolvidos em outras coisas. Amém? Isso é o que está acontecendo. As pessoas ouvem e não ouvem. Amém? Que legal, que legal. Aí, o que Jesus diz? Vem o inimigo e rouba a semente. Ela é pisada em cima e segue. A semente que estava dando poder, que ia dar poder para transformar e salvar e gerar fruto, foi roubada. Então, é possível que a semente está sendo roubada, conforme a nossa. Amém? Nós somos meio descuidados. É meio. Amém. Amém. Se Deus quer, Ele que faça, não. Amém. E aí depois ele diz que tem um terreno, que é o coração aquele, que na primeira provação daquela palavra, ele já se ofende. E aí o que acontece? Seca. Fica infrutífera. Ele tem pouco. Então, e aí o terceiro é aquela pessoa que está, amém, rodeada com o mundo. Amém. É um coração dividido, é o mundo. E aí depois tem o bom coração. Então, o que acontece? É isso, você olha assim,
Amém? Existem alguns critérios para ter um bom coração. Amém? Deus, me dá um coração. Amém? E você defende, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? É a nossa oração. Eu tomei uma decisão. Amém? É uma decisão séria, é uma coisa importante. Eu creio, eu estou marcando isso. Se ninguém dos meus conhecidos for, eu estou indo para o céu. É uma decisão. Você toma essa decisão. Eu vivo. E é impressionante que cada vez mais essa convicção e esse tipo de vida, amém, você começa a ficar mais decidido nesse assunto. Então não importa o que o diabo jogue na tua cara e no teu caminho, amém. Você escolhe permanecer com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, eu creio, amém. É uma decisão, não importa, é uma decisão que você toma, não importa o que jogar na nossa frente, não importa o que falar, não importa dizer, amém. Você decide ficar com a palavra de Deus. E eu não vou trair a Jesus. Amém. Nós precisamos falar isso. Amém. Eu não vou trair a Jesus. Eu estou indo para o céu. Eu vou estar pronto para a volta de Cristo. Se as pessoas querem seguir o ritmo do mundo, querem agir como o mundo, pensar como o mundo, falar como o mundo, esse é uma escolha de cada um. Eu vou ser fiel a Deus. Amém. E essa linha vai ficar muito, amém? Essa linha vai ficar muito clara. Amém. E não acha que todos os caminhos levam a Roma. Amém. Amém? Então, o que acontece? Por que isso é importante, meus irmãos? Porque é essa decisão de coração, e Deus está procurando o coração. Ele estava olhando. Não é por nada, a Bíblia fala que eu encontrei um homem, segundo o meu coração, Davi. Ele estava olhando. Imagina quantos testes Davi passou. Estava lá no canto dele, rejeitado, não dava bola, né? Ele estava ali louvando a Deus. Amém. Imagina o que ele fez ali, sendo fiel, derrubando, né? O urso, derrubando o leão, sendo fiel a Deus. E meu irmão, Deus está olhando. Seja fiel a Deus. Teste é assim. Não acha que Deus não está olhando tudo. Deus está olhando. Graças a Deus pelo sangue. Amém? Mas nós vivemos na presença de Deus. Amém? Nós vivemos nessa dimensão da presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos diante de nós. Deus está preparando a sua noiva e nós estamos diante de nós com tarefas impossíveis. Amém? Se fosse possível, nós não precisaríamos de fé, não precisaríamos do Espírito Santo, não precisaria da ajuda dos anjos, nós não precisaríamos de poder, amém? Jesus disse para os discípulos, espera, imagina o quanto ele investiu e plantou a semente do reino nos discípulos, ele espera em Jerusalém, para que do alto sejais, amém, inundados, revestidos de poder, porque nós vamos ter uma tarefa, amém, impossível. Através da história, nós vimos pessoas que lidaram com tarefas impossíveis. Ter um filho na sua velhice, sendo estéril, é impossível para os homens. Amém? O que Davi fez para derrubar aquele gigante, derrubar Jericó, amém? As muralhas de Jericó, é impossível. Atravessar o mar em terra seca é impossível. Confrontar Faraó, o mundo mais poderoso, amém, a condição e o estado e a riqueza, o que tinha de mais poderoso no mundo, com um cajado, e eu venho a ti em nome do Senhor, deixa o meu povo ir. Amém. Com aquela, eu acho que ele não gritou, amém. Deixa meu povo ir. Acho que ele não fez isso. Amém. Você não precisa.
Tem algo. Eu encontrei a Deus na sarça. Você não precisa gritar muito. Amém. Deixa o povo de Deus ir, senão vão haver consequências. Amém. Tremenda, amém, o que aconteceu. Maná do céu, terra prometida, vitórias, amém, vitórias e mais vitórias, reis. E ao longo da história, amém, boca de leão sendo fechada. Quantos vocês concordam? Amém. Tarefas impossíveis foram propostas, né? E eles não negaram a sua fé, eles encararam a tarefa impossível. Amém. E o que Deus está, de alguma forma, preparando, e eu creio, meu irmão, que Deus está, de alguma forma, nos chamando, é para a realidade que o que Ele tem para a igreja, e não é para alguns especiais, amém? Eles eram, na velha aliança, todos nós, a igreja, daqueles lavados no sangue do Cordeiro, amém, cheios do Espírito, isso é o que está disponível para a igreja gloriosa que Ele tem para nós. Amém? Mas isso implica lidar com situações impossíveis. Pessoas de fé, amém, tiveram a intervenção de Deus e mudaram a história. Amém. E a sensação que eu tenho, amém, essa é a minha leitura, e é uma das razões porque nós estamos aqui, amém. Porque dias estão diante de nós que vão requerer, amém, homens de fé e mulheres de fé. Amém. E aí você diz assim, Senhor, amém, não importa o que está pela frente, importa o seguinte, Senhor, pode contar comigo. Amém. Eu digo sim, e até o fim, não importa o que eu tiver que lidar. Amém. Eu tiver que aprender, eu vou aprender, mas eu tomei uma decisão. Amém. Eu vou ser fiel e vou levar adiante o que Deus prometeu. Eu tomei uma decisão na minha vida, e é uma decisão final. Amém. Inegociável. Lá em Apocalipse, diz assim, um dos últimos textos, lá no céu, toda aquela história estava escrita assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Esses são os santos, que guardam os mandamentos de Deus. Então você decide. Amém? Se Deus disse. Amém. Eu creio. Amém? E você faz o que Deus disse. Então, uma das coisas que eu creio, e eu queria ir concluindo, na verdade, você deixa o dedo em 1 Samuel 1. Mas o que Deus está procurando nessa hora e nesse tempo são pessoas que de alguma maneira vão dizer sim para Ele, onde você possa juntar as forças com Deus. Amém. E essas situações impossíveis que nós temos, a gente sente que elas são impossíveis. E nós estamos aqui porque nós estamos, amém, qual é o sentido de nós estarmos buscando o Deus do impossível, se nós não vamos lidar com impossíveis? Amém. São coisas que nós olhamos, e esse conceito do impossível, que a Bíblia fala assim, é impossível para os homens, mas possível para Deus. Então, nós precisamos lidar com essa situação. Deus, você pega a Maria e diz assim, é impossível isso acontecer, mas não para Deus. Tem coisas na nossa vida, e meu irmão, isso que você está crendo, está orando, está pedindo para Deus, ele tem cara de impossível, ele tem cara de muito difícil, ele tem cara de, amém, quase que... Amém. Essa situação requer Deus se mover. Amém. É exatamente por isso que nós precisamos da nossa fé. Amém. E nós estamos aqui, amém, inundando o nosso coração com a palavra de Deus e crendo em Deus e separando um tempo diante de Deus, abrindo o nosso coração para Deus, para Ele, amém, fortalecer a nossa fé. Porque nós cremos. E a Bíblia diz que o teu galardão vai ser muito grande. Amém. Amém. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele se torna galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém. Nós estamos crendo em coisas. Amém.
além do que nós podemos pensar e imaginar. Amém? Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Nós falamos, pensamos, agimos, nos movemos como alguém que vê algo que ninguém vê. É como nós estamos dizendo. Nós amamos aquele a quem nós não vimos ainda, Jesus. Nós estamos olhando, amém, com os olhos da fé, amém, o que está diante de nós. E é por isso que nós estamos nesse lugar. Amém. E é por isso que nós dizemos, eu amo, amém, eu tenho, amém, mais que nunca, amém, eu tenho. Essa é a minha Bíblia. E eu amo a minha Bíblia, amém, porque eu sou o que ela diz que eu sou. Amém. E não é um jargão, eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Amém. A nossa função, se você crê no Deus que você serve e no poder da palavra de Deus e o que Ele é capaz de fazer, você quer saber o que você pode, o que você tem e o que Ele é capaz de fazer. Então, nós estamos... você chega nessa combinação de que é impossível para os homens. E o desafio de manter um coração humilde nessa hora, totalmente dependente de Deus, mas totalmente confiante, forte e corajoso para fazer coisas impossíveis. Deus visita Josué e diz assim, Josué, vai ter que ser forte e corajoso, porque eu vou fazer algo tremendo, mas eu vou fazer. Amém. Medita, guarda, mantenha o teu coração em mim. Então, que Deus nesse tempo possa estar gerando em nós visão, uma certa determinação da nossa parte e foco, porque o que Deus promete, Ele vai fazer. Nós estamos nessa jornada entre nós estamos dizendo sim para Deus, amém. E é a sensação que dá. Deus está olhando, amém, a nossa devoção, o nosso ardor, Ele está dizendo, é como se Deus está pronto a, amém, liberar algo, a tarefa, o que Ele quer, amém. Tem a tarefa que foi dada era tão impossível. E normalmente é assim, tarefas impossíveis, quando conquistadas, elas viram a fundação de um novo estágio na vida de quem vence. Amém. É impressionante o que cada vitória de fé gerava na vida das pessoas. Amém. No caso do Daniel, amém. No caso de Davi, amém. No caso desses homens de Deus, amém, de Abraão, quando Deus visitou Abraão e ele testou o coração de Abraão, ele diz, entrega o teu filho. Mas, eu sei o quanto tu crê em mim. Teu galardão será sobremodo grande. Amém. Um Deus no céu, amém, que nos ama e que trabalha conosco. Ele está, amém, o que Deus está fazendo, o coração de fé é aquele coração que vai juntando, vai se alinhando. O coração de Deus e os planos de Deus e o nosso coração vão se alinhando. Amém. A formiguinha, né, a minha velha conversa da formiguinha e o elefante. Você sabe da minha história, mas eu vou falar de novo. Aquela ponte balançando de cordas, um desfiladeiro e você precisa passar para o outro lado e tem uma ponte de corda e tabuinha, né? E aí você está de um lado, e você precisa passar do outro lado, e aí tem a formiga e o elefante. A formiga sobe na garupa do elefante e diz, vamos balançar essa ponte. É isso. Amém? E é isso que Deus está dizendo. Nós sabemos que nós somos quem nós somos. Ao pó da terra. Mas o sopro do Espírito sobre nós, e Ele diz, e juntar forças, e meus irmãos, esse é o coração, fé faz isso, ele junta as forças de um coração humilde, que não tem capacidade, que em devoção a Deus, junta as forças com o Deus do universo, e é isso que Deus está procurando, amém? Onde o céu e a terra se juntam e entram em acordo,
onde você descobre, por andar com Deus, descobre o coração de Deus, descobre que Deus não está lutando contra ti. Amém. Amém. Quantas vezes na nossa vida nós olhamos, por que está demorando, por que isso, e nós, lá no nosso inconsciente, nós começamos a achar que Deus é contra nós, que nós estamos, amém, que você começa a ficar ofendido, chateado, amém. Deus é por nós, amém. Amém. É como se Deus visitasse Abraão e dissesse assim, Abraão, teu galardão vai ser sobre o modo grande. E é como se Abraão dissesse assim, tá, Deus, amém, eu só tenho um Eliezer, Deus, amém. Eu não tenho filho, Deus. É como se você expõe a tua amargura, às vezes, a tua chateação pelo momento que você está vivendo. Oh, Deus, eu estou muito feliz contigo, mas não faz assim, né, Deus, porque eu não tenho filhos. Não. Você vai ter um filho. Amém. Cada vez, é como se nós, amém, Deus vai nos alargando o nosso coração. Amém. Deus vai nos alargando. Deus nos ama, Ele tem um plano glorioso, Ele trabalha por nós, Ele não é contra nós. Então, 1 Samuel, você vê, eu queria só voltar essa noite à história da Ana. A Ana estava orando por essa. Amém. Quantas Anas estão orando por algo aqui? Amém. Amém? Bena, água. Obrigado. Quantas Anas estão orando por algo aqui? Quantas Anas estão orando por algo? E tem uma rival irritando excessivamente você, amém? É tudo ao teu relógio, amém? Tem um inimigo, amém? Debochando. A Bíblia fala, versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente só para irritar. Está crendo em Deus ainda? Ano após ano, ela ia até. E a outra só irritava. Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar, levantou-se Ana e com amargura de alma, amém, ela estava realmente no limite, amém, Deus. Você imagina, meu irmão, esse é um pouco do contexto, nós estamos sendo testados, amém, no limite muitas vezes. Mas não acha que Deus está escondendo algo de ti, que Deus é contra ti, que Deus está resistindo a você. Amém. Nunca te volta e faz o que alguns no início fazem. Deus, tu não te importa, não está vendo. Amém. Tu não está vendo tudo. Amém. Deus está trabalhando por nós. Amém. E às vezes a amargura, amém, o que pode acontecer? O teste pode gerar ofensa e o desvio da fé. Amém. É isso que acontece. A aprovação da palavra de Deus fez com que as pessoas tivessem pouca raiz e o fruto foi gerado, foi mandado embora. Amém. Não teve fruto. Mas a sensação que dá é que a Ana não ia largar desse osso. Amém. Ela ia ganhar o filho dela. Amém. Amém. Ela ia ganhar. E meus irmãos, essa é a realidade que nós falamos. Eu estou indo para o céu. A nossa confissão, ela tem que carregar a fé. Eu vou ver Deus mover. Eu vou ver Deus se manifestar o que Ele prometeu. Deus prometeu uma decisão que você faça. Amém? E começa com a nossa certeza de salvação. E eu creio que, amém, a certeza da salvação é a base de toda a nossa confissão. Amém. Nós usamos o texto de Romanos 10, porque você crê com o coração e confessa com a boca. Amém. E você, muitas vezes, está vivendo uma vida cristã meio desleixada e está, amém, crendo no coração e confessando com a boca por um carro que você quer. Amém. E Deus sabe, amém, Deus quer botar ordem na nossa vida. Amém. Ele quer botar as prioridades no lugar. Jesus, quando Ele chegou diante dos discípulos, 70 foram enviados e disseram, os demônios se nos submetem. Eu falei assim, legal, e isso vai acontecer, amém? E nós vamos andar em vitória, Deus vai ver, Deus vai fazer coisas tremendas, Ele vai fazer, Ele ama você, amém?
Mas ele disse, alegrai-vos antes, porque o nosso nome está rolado no céu. Amém? Ah, meu irmão, o meu nome. E a Bíblia fala, isso é motivo de grande alegria. Amém? O meu nome. Porque eles voltaram exultando com a vitória que eles tiveram, com a bênção que eles tiveram. Mas Deus vai ajustar um pouco o coração. A grande bênção da nossa vida, o grande motivo de exultação, é que eu estou indo para o céu, meu irmão. Amém? Amém? Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Se ninguém for, eu vou. Amém? Você decide isso. E fruto dessa convicção de fé, do poder de Deus para salvar vocês, tudo mais, a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser fruto dessa realidade dentro de nós. Então, a Ana, a sensação que tem é que ela estava no limite de, amém, continuar crendo, do teste, porque o coração dela, a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Graças a Deus, meu irmão, quando você está no meio de uma pressão, do desafio, crendo em Deus por algo, amém, continua indo para a presença de Deus, não vai para outro lugar, amém? É ali que tudo se decide, aos pés de Cristo. Qualquer coisa que você quer, vai querer, ou deseja, ou está esperando a Deus, sempre vai se resolver aos pés da cruz. Amém. 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 Eu vejo tantas pessoas assim, fazendo da seguinte forma, pastor, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer depois que eu conquistar, então eu vou me consagrar a Deus. Ah, é? Amém. Oh. Não. Eu vou fazer isso, eu quero conquistar isso. Amém. Eu preciso arranjar alguém, eu vou fazer aquilo, o que seja. E depois, então, eu vou estar livre para consagrar o Senhor. Amém. Eu lembro. É uma experiência pessoal. Amém. Deus, lá no início, chamando para o ministério. Amém. Eu fiz todo o plano. Deus tinha. Amém. Meu coração é de Deus. Deus sabe disso. Amém. Estava esperando o momento só. Tempo integral, 100%. Poder servir a Deus. Uma grande honra. Uma grande honra. Grande honra e privilégio. O resto da minha vida, sou grato a Deus por isso. Amém. O resto da minha vida, grato a Deus por estar fazendo o que eu faço. Eu disse para Deus lá no início, amém, eu vou trabalhando bem, né, um bom emprego, eu vou juntar, eu tinha um número, eu vou juntar. Amém, o meu número naquela época era 1 milhão. Amém, eu vou juntar uns 1 milhão, e eu vou pôr. Não preciso depender das pessoas. E Deus, quando eu tive essa ideia maravilhosa, sim, agora é hora. Amém, eu tinha zero. Amém, zero. Zero. Amém. Zero. E Deus. Amém, porque nós temos ideia, isso significa renovar, mas nós temos a ideia de que, amém, Deus pensa dessa forma. Amém, a melhor coisa que tem. Amém, você tem Deus. Amém. E Deus vai ensinando você, e você passa por testes. Amém. Quantos passam por testes aqui? Amém. A empresa, a família, testes emocionais, relacionamentos, nós somos testes porque nós temos ideias, nós pensamos de um jeito que achamos que está certo, e Deus diz, eu quero te ensinar uma coisa, eu não estou contra ti, eu estou te ajudando, na verdade, porque tu está amarrado com isso aqui, que eu tenho algo muito melhor. Amém. Amém. Deus está nos libertando, na verdade. Amém? Deus está nos libertando. E aí, então ela, amém, vai a Deus sempre. Amém? Vai a Deus sempre. Qualquer coisa que você precisar, dobre o teu joelho e vai a Deus. Amém. Ele é a nossa primeira fonte, a primeira, amém. Primeiro SOS, né? Vai a Deus. É o SAMU, amém, o que seja. Emergência, vai a Deus. E ela fez um voto dizendo, amém, que tremendo essa mulher. No calor da pressão de anos, do teste e a irritação, ela ainda diz assim, Deus, isso aqui é para ti, Deus. Amém. Amém. Quando você põe o reino de Deus, amém, eu creio que é de coração, essa mulher amava Deus. Amém. E ela deixou claro, e olha o que ela disse, se benignamente ela não exigia nada de Deus, ela foi, amém. Graças a Deus por uma oração humilde, um coração humilde. E é isso que nós estamos falando diante de Deus nesses dias. Senhor, ser propício a nós nessa hora. Amém. O que nós estamos aqui é nos posicionando de coração para crer em Ti
cumpre em nós os teus propósitos. E ela diz assim, se benignamente atenderes a aflição da tua serva. Amém. Amém. Quantos concordam que é uma oração humilde? Amém. A oração da tua serva. E de mim te lembrares, Deus. E da tua serva não te esqueceres. E lhe deres um varão. Ela agora já está, amém. Não só um filho, uma filha, mas é um varão agora. Amém. Ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. Ele falou assim, larga esse vinho, mulher. Amém. O Eli estava realmente nos últimos dias do seu discernimento. Né? Amém. O Eli, larga esse vinho, mulher. Né? Depois ele não sabia que era Deus falando com... E depois ele tinha... Mas Deus repreendeu. Ele estava no final. E Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. É diante do Senhor que a gente fala. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então disse Eli. E aí é como se, amém, o homem de Deus acorda e diz, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizesse. Ela disse, ache eu mercê diante de ti. Deus me dê favor. Amém. É o que nós estamos pedindo. Que Deus seja misericordioso e favorável. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que benção. Amém. E o que eu queria colocar nessa noite, amém, para os irmãos. Nessa nossa jornada que nós estamos indo, nós estamos sendo testados, aprendendo, fazendo algumas reparações da nossa fé. E 2 versículos nesse contexto eu queria deixar para nós ir terminando. Hebreus 2, e aí nós vamos ir concluindo. Hebreus 2. Eu estou indo para o céu. Amém. Da graça de Deus, meus irmãos. Amém. Hebreus 2. Fica com o dedo em Hebreus, depois nós vamos ver Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o que eu creio, meus irmãos, que um dos aspectos que é importante nessa hora, essa é a maneira como, amém, é como se eu vi isso acontecendo. Amém. No meio dos testes da pressão que nós estamos sentindo, é como se você diz, você precisa segurar mais firme o timão. Amém. Amém. Tenta imaginar o navio batido com o vento de um lado para o outro, e aí o timão ali, né, girando de um lado para o outro. Vocês já viram quando o capitão, o timoneiro perde o controle, ele gira para um lado para o outro, vai para tudo que é lado. E nessa hora que você segura ele, e quanto maior a pressão da tempestade, mais firme você tem que segurar. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, nós estamos nessa jornada de fé, nós temos algo glorioso diante de nós temos provação, testes, amém? O inimigo está, amém, querendo roubar a semente que está dentro do teu coração, amém? Nós estamos batidos de rijos ventos, o vento bate, amém? E Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, e na verdade o que Jesus está dizendo? Aquele que pega essa palavra e põe para uso ela, amém? Ela não deixa o inimigo roubar, ela começa a gerar fruto. Amém? É como se você diz, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas já. Amém? Quando Jesus pergunta para os discípulos no barco, quando estava o barco meio que, amém, balançando,
E eles acordam Jesus. Jesus diz para ele: onde está a fé de vocês? É como se ele dissesse: vocês já sabem, vocês já foram ensinados sobre esse assunto. Onde está a fé de vocês? Vocês precisam se apegar com mais firmeza ao que vocês estão ouvindo. Amém? Na segunda, na terça. Amém? Na maneira como Deus está ensinando vocês e botar em prática o que está sendo ensinado. Amém? E nós precisamos, nessa época, ser mais firmes naquilo que nós já sabemos. O autor aos Hebreus está chamando a responsabilidade que diante dos mares que nós estamos diante de nós e as pressões e as tarefas impossíveis, amém? E o vento e o ataque do inimigo que quer roubar, você precisa ser mais firme na tua fé, amém? É como se você precisa, amém? O inimigo vai testar mais a tua capacidade e você diz assim: eu continuo firme, amém? Então, o que isso significa? Em tudo dai graças, quando tudo, amém? Você está no mar de brigadeiro, um mar de rosas, você está dançando no navio. Agora, quando bate o vento, amém, e o barco está pronto a naufragar, tem um homem que está ali dentro segurando o timão, que é Paulo, amém. Ele está firme em oração, dizendo: não temas, o anjo me visitou, e ele está segurando ali. É importante vocês comerem, porque nós vamos dar numa ilha, Deus falou que vai salvar todo mundo aqui. Um homem de fé está segurando um navio, amém. Então esse é um momento que nós precisamos revisar certas coisas que você já sabe, amém. Deus já falou coisas com você, amém. Da importância de congregar, da importância de ler as Escrituras, da importância de orar, da importância de sermos fiéis, da importância de louvar a Deus, da importância de louvar, amém, da importância de dizer não para certas coisas, de escolher Deus. Amém, nós estamos sendo testados e nós precisamos segurar com mais firmeza esse timão, amém. Nós não podemos ser daquelas pessoas, amém, que, amém, você passa por uma situação, ok, amém, segura firme e segue, amém, você tem o controle do timão. Te agarra com mais firmeza, e foi o que Jesus fez, é o teste da fé no meio de um mar violento. Ele diz: onde está a fé de vocês? Amém. Se Jesus está perguntando onde está, é porque de alguma maneira a palavra de Deus já foi semeada no coração e por alguma razão ou o inimigo tirou, ou eles não levaram a sério, ou a provação fez com que ficou infrutífera, ela não caiu num coração bom. Amém. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus sobre: não tem pão, né? Vai ter pão, trouxe pão, não trouxe pão. Jesus perguntou para eles: o que é que vocês estão discutindo no barco? É que a gente não tem pão. Ele diz assim: vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não entenderam. Os 5 pães e 2 peixes que eu fiz, que eu não estou falando de pão, amém? É como se ele diz: onde está a fé de vocês? Eu já falei algo com vocês, amém? Quantas coisas Deus já falou conosco, amém? Quantas coisas Deus já falou na igreja, quantas coisas Deus já falou hoje, a igreja. E a igreja como um todo ainda está, amém, navegando, amém, perto do mundo, na periferia, e nós estamos ainda, de alguma maneira, amém, não entendendo tudo o que está acontecendo, e Jesus, a pergunta de Jesus é a mesma: onde está a fé de vocês? Amém? Amém? Amém. Eu e a minha casa, amém? Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém? E Deus está com os olhos procurando. Samuel, vai até aquele canto lá. Eu me provi de um rei. Amém. Um homem segundo o meu coração. Eu posso dar uma tarefa para ele, porque ele vai até o fim e ele está crendo. Amém. Um homem de fé, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Amém. É como se Deus olhasse. Amém. Deus estava olhando a Ana. Deus não era contra a Ana, amém? Deus tinha um plano glorioso, ela queria alinhar o plano dela com o plano de Deus, amém? É uma bênção quando o nosso desejo é o desejo de Deus, amém? Amém? Não ache que o que você tem, o desejo que você tem, certas coisas, certos desejos que Deus colocou, é desejos que Deus coloca na nossa vida. Mas Ele vai refinando o nosso coração, até que você entenda, amém? A minha prioridade de vida é o reino de Deus, amém? Amém? Põe tudo para o reino de Deus e vê Deus. Amém. Deus, tudo tem a ver com o reino de Deus. Então, tem essa firmeza do leme, como eu disse, nós estamos terminando. Importa, meu irmão, palavra de Deus para nós. É importante que você se apegue com mais firmeza àquilo que você já sabe. Amém. Tem coisas que você já sabe. Tem coisas que você já sabe.
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ninguém vai fazer mestrado em finanças se não passar no primeiro grau, meu irmão. Não existe essa possibilidade. Então nós precisamos. Deus, parte dessa reparação de fé, Ele está também nos chamando à responsabilidade. Amém. Quem há de ir por nós, né? Imagina os planos que Deus tem para essa hora, meu irmão. Meu irmão, quando você olha, lê um pouquinho o Apocalipse, lê um pouquinho da história. Amém. Para um pouquinho e pensa no que tem de glorioso na história, amém, do que Deus já fez. Você olha e diz assim, Deus está olhando. Quem há de ir por nós? Amém. Deus, quem está disposto, sendo forjado e treinado por Deus na sua fidelidade a Ele, amém, para lidar com tarefas impossíveis, amém, mas que para Deus, amém. Não para Deus. Então, de novo, é um convite para nós balançarmos essa ponte juntos, amém. E o outro texto que está conectado com essa ilustração que Deus me deu, que eu creio que é bem prático para nós, está em Tiago 3, está falando da nossa boca, da nossa confissão, que diz assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Você sabia que o que você fala é a direção de onde você está indo, e você tem todo o poder de dominar a tua língua. Tiago está falando algo sério. Ele vai dizer do perigo que é a nossa língua, do que nós falamos. Nós amaldiçoamos as pessoas e bendizemos a Deus. É inconveniente tudo isso. Ele falou assim, que a língua, quem domina a língua tem poder para dominar o corpo inteiro. Daí ele usa essa expressão do navio. Ele falou, um grande navio, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E essa é um pouco da minha palavra nessa. Nós temos falado sobre crer com o coração e confessar com nossas bocas. Nós precisamos segurar mais firme o timão. Amém. Que esse timão segura firme. Ele está controlando o leme. Para que o leme, no momento que você segura firme e revisa o que o teu coração, você vai começar a falar o que Deus está falando. Amém. E a Bíblia fala assim, o leme leva esse navio para onde queira o impulso do timoneiro. Então, como eu creio, meus irmãos, que Deus... que é impressionante, eu vi essa combinação entre a nossa fé sendo ajustada, o nosso coração sendo transformado e nos juntando com o coração de Deus nessa hora. Isso é fé, amém. É Deus falando conosco os planos dele. E nós captando aqui, mesmo na nossa fragilidade, na fragilidade da Ana, que diz, Deus, eu estou captando alguns sinais do céu. Ó Deus, tu tem um plano com essa criança, né, Deus? Amém. Sim, eu tenho um plano. É isso que ela estava fazendo. É isso que Deus faz quando nós andamos na presença de Deus. Deus, eu não estava captando, eu estava pensando só, amém. Olha como nós pensamos, eu estava pensando só em, amém, a minha parceira, rival ali, está me irritando, eu queria pelo menos ter um filho, pelo menos para Deus, para mostrar para ela que eu não sou tão ruim também, que eu também amo a Deus. Eu falei, Deus, não, mas amém, um pouquinho mais alto, amém, sobe um pouquinho mais alto, vem aqui para cima, eu vou abrir. E aí parece que a coisa não anda, parece que Deus está contra você. Não, Deus não é contra você. Ele está levantando você no nível dele. Ele está dizendo, Deus, eu estou captando o teu coração, Deus. Amém, é isso que, amém. Abre o teu coração para captar o coração de Deus, para você orar o que Deus está querendo fazer nessa hora. Amém. Sim, Ele quer responder a tua oração. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando nessa hora. Nós estamos santificando as nossas orações, santificando os nossos desejos. Amém? E os desejos de Deus no nosso coração são muito maiores, muito melhores do que nós pensamos. Eu que sei que planos eu tenho a teu respeito. Então é como se Ana, na pressão de vendo tudo aquilo, ela começa, amém,
a tendência nossa é começar a achar que Deus, amém, Deus não está me ouvindo, amém, Deus, eu estou, amém, alguma coisa eu fiz errado, porque e você se sente assim, e o inimigo está pronto para tirar essa semente, roubar essa semente do teu coração, amém. Não duvida, crê somente, amém, foi o que Jesus disse para aquele homem, amém. A tua filha acabou de morrer, não duvida, crê somente, amém. Não duvida, crê somente, amém, e a tua filha viverá. E ele, amém. Alguma coisa acontece quando Deus fala conosco, que Ele segura no timão, amém. É como se Ele segura, amém. Exatamente, Ele não duvida, Ele segura, amém. O timoneiro ali segura ali, e é como se Ele dissesse assim, não, amém. O que Ele vai dizer para ele? Não, nós estamos indo em direção à casa, e você começa a falar em cima, amém. O timão dirige o leme. E o leme está falando da boca. E você diz assim, amém, eu continuo indo em direção às minhas promessas. Amém, do que Deus tem reservado. Amém, eu creio em Deus. Amém, eu creio. Essa é a nossa oração. Eu creio. Amém. Então é como se um desejo natural nosso se torna estratégico. Amém. Não duvide, não desanima. O que eu desafio os irmãos, levanta um pouco mais alto, amém? Levanta os olhos de vocês para ver, tem algo celestial nesse pedido, amém? Tem algo celestial nessa oração, que Deus quer juntar forças com você. Amém? É um acordo de oração entre o céu e terra, para dar, amém? São coisas impossíveis, sim, para os homens, mas não para Deus. E eu creio, meus irmãos, que as orações que estão sendo oradas e as orações que Deus quer responder nessa hora vão ser extremamente estratégicas. Amém. Essa é a razão porque amém, fé é central, porque nós estamos captando o coração de Deus. E de alguma maneira estamos amém, abertos para o que Deus está falando e o que Deus quer fazer. Deus colocou no coração de Ana, amém. Ana, esse menino, impressionante, Samuel nasceu, um dos grandes homens, estava na galeria de fé esse menino, amém. Ela estava gerando um herói, meu irmão, que mudou a história, amém. Você quer ter só um nenê para dizer que tem, para satisfazer o teu desejo de ser mãe, ou porque, amém, alguém que vai mudar a história? Isso é o que Deus quer. Deus tem planos maiores, melhores. Os planos dele são muito maiores. Ele não está contra nós, amém? Então, os testes da nossa fé, os desafios que nós passamos, não é porque Deus, amém, Deus te abandonou, amém, Deus te ama, amém? Deus te ama, mas Ele está ajustando o teu coração, amém, Ele tem planos melhores e maiores, porque Ele viu em nós, amém? Ele viu em nós, Ele tem observado. Amém. Ele diz assim, esses planos, amém. Eu sei o plano que eu tenho, amém. E eu sei, é como se Deus diz assim, eu sei que tu é capaz de lidar por essas pressões. É como se Pedro escreve, pessoal, se vocês tiverem que passar por alguns testes, tenham paciência, porque o que Deus está fazendo é glorioso.